Olá, pessoal! Dando sequência à estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nós vamos estudar hoje o Copom, Comitê de Política Monetária. Esse comitê ele tem responsabilidades que abarcam todo o sistema financeiro, porque é ele que estabelece a taxa de juros básicas, a famosa taxa Selic, que será utilizada por todos os outros bancos como base de sustentação para o juro que será cobrado. Então é uma excelente aula. Vem comigo, bota na tela, meu amigo. Antes vamos lembrar a estrutura do Copom, do sistema financeiro, perdão, que nós estamos estudando. Tudo começa com o Conselho Monetário Nacional. O Conselho reúne-se mensalmente, antes se reúne a COMOC, e a COMOC é auxiliada pelas 7 comissões. Lembram? Dei uma melhorada aí. O Conselho decide e manda para o Banco Central. O Banco Central, quando for algo no tocante à política monetária, à política de crédito, à política cambial, ele decide e manda para as instituições financeiras. Se for no tocante ao mercado de capital, quem decidirá, quem vai implementar, é a CVM. O Copom é parte integrante do Bacen, tá? Então entendam isso. O Copom faz parte da estrutura do Banco Central. Tanto que ele é formado pelos mesmos diretores do Banco Central. Então aí está a estrutura. O Copom é parte integrante do Banco Central. Ele faz parte da estrutura. Vamos ver o que vem a ser o Copom então. O Comitê de Política Monetária, ou Copom, é o órgão decisório da política monetária do Banco Central. Pessoal, primeira informação importante. O Copom controla a política monetária, a política de circulação de dinheiro no país. É ele quem vai estabelecer, colocar em prática o depósito compulsório, o open marketing, o redesconto. Tudo com base na taxa de juros, beleza? Olha aqui. Ele é o responsável por estabelecer a meta para a taxa básica de juros, que no Brasil é chamada de taxa over, fechamento da Selic, ou taxa Selic. Galera, vocês já devem ter ouvido falar da taxa Selic. Essa taxa Selic, quem apresenta é o Banco Central, por meio do Copom. E por que ela é chamada de Selic? Porque o Copom fica acompanhando a mesa de operações de compra e venda de títulos públicos lá na Selic. Lembram? A Selic existe. É um sistema de liquidação e custódia. O Tesouro Nacional lança os títulos públicos, chamado letras do Tesouro. O Banco Central pega e comercializa esses títulos para os investidores, lá na Selic. A variação diária da negociação desses títulos entre bancos e investidores, o Banco Central comprando dos investidores, o investidor vendendo para investidor, essa variação é a base da taxa Selic. Por isso que é chamado de taxa Selic. Quem estabelece a taxa é o Copom. Tem competência específica de manipular a liquidez econômica. O termo é manipular porque ele vai se utilizar dos instrumentos, galera. Dos instrumentos de controle da economia, que são depósito compulsório, ele pode aumentar ou diminuir o depósito compulsório, o redesconto, aumentar a taxa de desconto dos bancos e dos empréstimos para os bancos. Sempre lembrando, é do Banco Central com os bancos, com as instituições financeiras. E o open marketing, mercado aberto. Open marketing é um mercado aberto, onde são negociados pelo Banco Central os títulos. E aí, galera, quem estabelece por quanto vai ser comprado, por quanto vai ser vendido, é o Copom. Beleza? Então, ele utiliza os instrumentos de política monetária para controlar o dinheiro em circulação e, assim, controlar a inflação. Foi criado em junho de 1996 com o objetivo de estabelecer um rito adequado ao processo decisório.
Galera, é que quando o Brasil abriu o seu mercado, ele começou a receber muito dinheiro do exterior. E quem garante esse dinheiro no exterior, por fim, acaba sendo o Banco Central, ou seja, o cara que controla o dinheiro do Brasil. Então, quando o Brasil vende títulos dele no exterior, no mercado internacional, esses investidores de lá querem ter segurança. E essa segurança se baseia na diminuição do risco, que a economia brasileira esteja forte, que existam reservas para sustentar esses investimentos. E quem controla essas reservas, essa sustentação é o Banco Central. Dentro do Banco Central tem várias outras, tem 8 diretorias e vários departamentos. Uma delas é o Selic, Sistema de Liquidação, onde são negociados os títulos. E outro é o Copom, que controla a política econômica para que não haja inflação, para que esses títulos não percam o seu valor, beleza? Aí ele foi criado dentro de uma política, tá? Visando dar formalidade. Os investidores acompanham o que o Copom decide. Formalmente, os objetivos do Copom são, isso aqui cai em prova, tá? Implementar a política monetária, são os instrumentos depósito compulsório, redesconto e empréstimo de liquidez e o open marketing. Definir a meta da taxa Selic, é a taxa básica de juros, é a meta, taxa básica de juros, e elaborar e analisar o relatório de inflação. Esse relatório de inflação é uma aula de economia brasileira. Cada diretor, cada departamento expõe o que eles estão visualizando no mercado numa análise macroeconômica. Então você vê ali nesses relatórios que a economia no Nordeste aumentou, o produto interno bruto deu uma alavancada devido à venda de commodities de não sei o quê. O emprego caiu na região sul. Eles falam sobre tudo. Sobre tudo. E esse relatório quase ninguém lê. Seria interessante que todos lessem para ter uma ideia. Então veja a importância do Copom. Controlar a base monetária, o dinheiro em circulação, estabelecer a taxa básica de juros, que será a base de todas as outras taxas. Quando você vai pegar um empréstimo no Banco do Brasil, no Banese, a taxa de juros básica que serve de orientação para aquela taxa que você vai pagar é a taxa Selic. E elaborar o relatório de inflação. Esse relatório da inflação é de publicação trimestral. Cara, faz um asterisco, isso já foi cobrado. E faz uma análise da economia brasileira. Então, o relatório da inflação elaborado pelo Copom, ele é trimestral e é uma aula sobre a economia, sobre um viés macroeconômico. Analisa o Brasil como um todo. Se você quiser ter conhecimento da economia brasileira, entra agora, depois da nossa aula, e bota relatório de inflação do Copom e dá uma lida para você ver, cara. Você vai buscar, vai ver como tem informação importante. No regime de metas para a inflação, que foi implementado em 99, o principal objetivo do Copom é o de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a meta básica. Então o Brasil criou por lei um regime chamado Regime de Metas da Inflação. Nesse regime de metas, o comitê, o Copom, é muito importante, mas vamos lembrar, o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação. Ele, o Conselho, vai estabelecer. E aí ele manda para o Banco Central. Lá no Banco Central, quem recebe essa meta é o Copom. E o Copom vai ter que se virar nos 30, cara, para controlar a inflação, aumentando o dinheiro em circulação, diminuindo o dinheiro em circulação, diminuindo o depósito compulsório, aumentando, com base numa análise que vem desse relatório da inflação. Esse pessoal decide, não é pontualmente, eles vêm fazendo um acompanhamento. E aí, galera, é interessante, ó. É a famosa taxa Selic, que você já deve ter lido alguma coisa ou ouvido.
A taxa Selic, que é apresentada pelo Copom, ela é a taxa básica de juros. Considerando, o nome correto é taxa básica de juros. Mas o apelido ficou Selic, por quê? Porque ela é tirada com base na movimentação dos títulos lá na Selic. É a taxa de juros fixadas na reunião do Copom, é a meta da taxa Selic, a qual vigora por todo um período entre as reuniões do comitê. Aí vem ó, Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Títulos. Selic existe, é onde deixa eu apagar aqui, onde são negociados os títulos públicos. Títulos públicos, galera, são as famosas letras do Tesouro. Letras do Tesouro. Nada mais é que a forma do Brasil pegar dinheiro emprestado por meio de papéis. Essa taxa tem esse nome porque é estabelecida no Sistema de Liquidação de Custódia Selic, onde são negociados diariamente os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, a Selic é a famosa mesa de operações do Open Marketing. Essa aqui que é o Open Marketing. Open Market, que você vê nas questões de prova, é aqui, na Selic. Open Marketing é a operação, mercado aberto, é a mesma coisa. É onde que as pessoas vão comprar e vender títulos. E ali, galera, se o Brasil tiver com uma economia forte, os títulos são comprados. Se a economia do Brasil está ruim, as pessoas vão vender. Por isso que quem controla o aumento ou a diminuição da taxa é o Brasil, por meio do Copom. Olha aqui. Então, lá na Selic ocorre a famosa mesa de operações. Com base na variação que há diariamente na mesa de operações, o Copom estabelece a taxa básica de juros, chamada taxa Selic. Conseguiram entender? Então é taxa básica de juros Selic porque o Copom pega os dados da variação lá na mesa de operações na Selic. Dessa forma, o estabelecimento da taxa básica de juros considera a taxa de juros média que incide sobre os negócios diários com prazo de um dia, por isso que é chamado de overnight, final de noite, lastreado em títulos públicos. Galera, a Selic movimenta em torno de 1 trilhão diariamente. Diariamente circula 1 trilhão lá. Se o Brasil estiver com uma economia boa, os títulos se valorizam. Aí não precisa aumentar juros. Se o Brasil estiver com uma economia errada, os títulos se desvalorizam. Aí o que o banco faz? Aumenta a taxa de juros para que as pessoas comprem mais títulos. O Copom determina a meta da taxa básica de juros, o nome correto de batismo é taxa básica de juros, mas o apelido ficou Selic, tá? Que é a taxa Selic e a mesa de operações operadas pela Selic é responsável por manter a taxa por meio dos seus leilões. Então o Copom diz, a taxa básica de juros do Selic vai ficar em 2% nesse período. Opa, 2% ao ano. Aí a Selic começa a negociar. Diz, ó, epa, esse aqui eu compro por 1,80, esse por 2,10. Ele tem que fazer negociações de forma que mantenha a taxa. Cuidado, tá? Aqui nós temos 2 órgãos do Banco Central atuando. O Copom decide, a Selic negocia. Beleza? A mesa de operações não é no Copom. A mesa de operações é na Selic, outro departamento do Banco Central. Então, um diz quanto será a meta e o outro se vira nos 30 para comprar e vender. Esse que se vira nos 30 é a Selic, a famosa mesa de operações. Beleza? Conseguiram entender essa diferença? Vem comigo aqui. Mesa de operações, Selic. Taxa de juros, Copom. Beleza?
Só mostrei aqui para vocês terem uma ideia de qual é a fórmula para estabelecer. É somatório de n na menos 1 vezes o valor justo, e ele vai pegando. O perguinha aqui é na 252. Por que 252? É o número de dias úteis. Normalmente é o número que a Selic atua. Aí ele faz vezes 100 e vai ter o percentual ao ano. A variação diária é 0,00 alguma coisa. Mas 0,00 alguma coisa de trilhão é dinheiro. Tem neguinho que ganha 1 milhão por dia, dependendo de quanto. Essa aqui é a fórmula, só para você ter uma ideia, tá? Importante destacar que a overnight é com base em dias. Assim, o objetivo na mudança dos juros na taxa Selic, né? Na taxa Selic, é manter a inflação sob controle. Quanto maior for a taxa Selic, mais atrativo para os investidores é comprar os títulos do governo. Quanto menor for a taxa Selic, menos atrativo é comprar os títulos do governo. Aí os investidores aplicam no mercado de capital. Um exemplo, galera, a taxa Selic caiu, eu tenho alguns amigos que são corretores de imóvel. A taxa Selic caiu, os investidores começaram a comprar imóveis para alugar como investimento. Se a taxa Selic pagar 12% ao ano, como pagava antigamente, o que os investidores faziam? Pegavam o dinheiro e compravam os títulos do governo. E tirava do mercado, criando problemas. Aí veio a bolha, porque o investidor não quis mais comprar. Os investidores, galera, eles investem em tudo. Compra de um hotel inteiro, eles compram imóveis, eles compram ações de empresas que investem em imóveis. Então é por isso que essa taxa é muito importante. Quanto maior for a taxa Selic, maior é a atratividade dos investimentos em títulos públicos. Hoje a taxa Selic está em 2%. O que os investidores fazem? Eles vendem esses títulos entre eles para aplicar numa outra coisa. Para pegar dinheiro e aplicar em empréstimos, financiamentos. Então é por meio dessa taxa que o Banco Central tenta controlar a inflação. Uma coisa interessante disso aí, que já foi questão de prova da CESP, é a decisão do Banco Central sobre os juros é soberana. Então o que o Copom decide, está decidido. E não precisa de aprovação de ninguém, tá? Nem do presidente da Fazenda, nem do ministro da Economia. O Banco Central estabelece e pronto, acabou. A decisão não pode ser alterada. Nem pelo presidente, nem pelo ministro da Economia. Metas da inflação é uma política econômica onde o principal objetivo é diminuir e manter a inflação em níveis baixos, controlar a inflação. Ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Não esqueçam isso, tá? Também peguinha de prova. Quem emite a meta para a inflação é o Conselho Monetário Nacional. Aí ele manda para o Banco Central manda para o Copom e diz, olha galera, a inflação é essa, te vira aí. Aí o Copom começa a implementar suas ações. Sejam elas as políticas monetárias e o controle por meio da taxa de juros, tá? Só para conhecimento, IPCA é o famoso Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou no atacado. Quem estabelece é o IBGE. Esse tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos. Então eles têm uma cesta com uma composição de vários produtos. E aí ele fica vendo se o produto aumentou, se o produto caiu. Ali entra desde produtos de consumo, combustível e aí por diante, tá? Por isso que às vezes você diz, espera aí, aquele produto aumentou e a inflação diminuiu? É que vai que outros produtos caíram de preço. Quem estabelece isso é o IBGE. Aí dentro dessa meta é feito um anúncio prévio da meta numérica, ou pelo Conselho Monetário Nacional,
e seu viés de 1,5%. Viés é aquele que pode ser para cima ou para baixo. Já vou mostrar para vocês. Para a inflação em um prazo determinado. E o governo se compromete explicitamente que irá buscar o cumprimento. O governo aqui seria o Bacen, e dentro do Bacen existe para isso o Copom. Olha aqui um exemplo. 26 de junho de 2018, o Conselho Monetário estabeleceu o seguinte, ó. Fixa a meta para a inflação e o seu intervalo para 2021. O Banco Central, na forma do artigo 9º da Lei 4.595, torna público que o Conselho Monetário Nacional resolveu fixada para o ano de 2021, ano atual, a meta da inflação de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5%. Então quer dizer o quê? Que se a inflação passar para 5,25% ao ano, ou ficar em 2,25% ao ano, a inflação está controlada. Beleza? 4,75, 5, então eu posso ter, mais 1,5 e menos 1,5. Isso que é o famoso intervalo de tolerância. Cuidado que isso aqui é peguinha de prova, tá? Por que isso? Porque isso mostra que o governo está controlando a inflação. E é por isso que é chamado de meta. Pode estourar. Se estourar, é sinal que o Brasil perdeu, que o governo perdeu o controle. O Banco Central efetivará as necessidades e modificações em seus regulamentos e normas, visando a execução. Essa resolução entra na data da publicação em vigor. Então o Conselho estabelece, o Conselho Monetário Nacional, vai lá e estabelece qual é a meta para a inflação. Beleza? Com um intervalo de tolerância de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Aqui está o exemplo. Se a inflação ficar em 2021 em até 5,25%, ela está controlada. Se cair para 2,25%, ela também está sob controle. Fora desse interstício, é sinal que o Brasil perdeu o controle, tanto para mais quanto para menos. Olha aqui só a notícia que foi publicada. O Conselho fixa a meta para a inflação em 2023 para 3,25%. Então nós estamos assim, ó, com as metas já fixadas. 2021, 3,75%. 2021 ficou 3,75%. 2022 ficou 3,5% e 2023 3,25%. Isso é sinal que o Comitê de Política Monetária está dando indícios de que a economia está sob controle, mesmo com todo esse problema, tá? Que nós tivemos aí do vírus. Beleza? Então olha que coisa interessante. Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Economia, presidente do Banco Central e o secretário executivo da Fazenda no Ministério da Economia, decidem qual será a meta da inflação. Já decidiram, 2021 vai ter que ser 3,75. Manda para o Banco Central. Banco Central, olha aqui, o que o Banco Central diz? O Banco Central efetivará as necessárias modificações. Quem lá dentro? Me ajudem aí. Quem lá dentro do Banco Central que vai efetivar as modificações necessárias? Copom, muito bem. Como que ele vai efetivar isso? Taxa de juros, beleza. Vocês vão ver assunto sobre isso, já vai começar, porque vai ter uma reunião logo. Vai ter, então, você vai ter as taxas de juros e depois aumento ou diminuição do depósito compulsório, aumento ou diminuição de linhas de crédito de empréstimos para os bancos e principalmente o open market, compra e venda de títulos públicos. Para alcançar a meta estabelecida, o Banco Central, cuidado, eu coloco o Banco Central porque cai Banco Central e cai Copom, viu? É a mesma coisa. Às vezes você vai ver Banco Central e às vezes você vai ver Copom.
porque o Copom faz parte do Banco Central. Não esqueça isso. Vai utilizar todos os instrumentos possíveis na aplicação da política monetária, como a taxa de juros, o crescimento da base monetária ou até mesmo o câmbio. Aí o Banco Central começa a trabalhar. Agora, cuidado, asterisco, já caiu em várias provas. Caso a inflação ultrapasse a meta estipulada, vamos lembrar aqui, ó, meta estipulada, 3,75 ao ano, mas com intervalo para mais de 1,5 ou para menos de 1,5. Aqui está a meta e a tolerância. Caso a inflação ultrapasse a meta estipulada, o presidente do Banco Central deve explicar o motivo do não cumprimento da meta ao ministro da Economia, por meio de uma carta. Galera do céu, isso aqui cai pra caramba. Por quê? Porque a banca muda os caras envolvidos. Por exemplo, bota o presidente do Conselho Monetário deve explicar ao presidente da República. Ou o presidente do Banco Central deve comunicar ao presidente da República. Não, preste atenção, bota na tela. As pessoas envolvidas são presidente do Banco Central ao ministro da Economia. Ó aqui, 2 componentes do Conselho Monetário, mas é para ficar formalizado. E essa carta é chamada de carta aberta porque ela vai ser divulgada. O mercado todo está de olho para saber o que foi que aconteceu. Por exemplo, ó, ela vai conter a descrição das causas do descumprimento, por que o Brasil não conseguiu controlar a inflação, as providências que o Banco Central vai tomar, vai aumentar a taxa Selic, vai diminuir o compulsório, ele vai dizer o que eles vão fazer. E o prazo que se espera. Vejam, a carta busca dar uma segurança aos investidores. Uma segurança aos investidores. Beleza? Descrição detalhada das causas, o porquê do descumprimento, o que aconteceu, as providências para assegurar o retorno da inflação, o que será feito e até quando essa inflação vai estar controlada. Aí, meu amigo, quem vai tomar na taca somos nós. Aí, cara, se a inflação aumentou e saiu de controle, vai ter segurar investimento, aumentar depósito compulsório, aumentar a taxa de juros, dificultar linhas de crédito, porque o governo vai fazer de tudo para diminuir o consumo. E aí, rapaz, vem desemprego, porque as empresas não vão vender. Por isso que tem esse programa de meta da inflação, para evitar isso. Graças a Deus, essa economia está sendo controlada, pelo menos no papel. Tá? Providências e o prazo que se espera que produza um efeito. Nós vimos, mas é sempre importante destacar, que o Copom é composto pelos 8 diretores do Banco Central, mais o presidente. Então, o Copom tem 9 componentes, tá? O Copom é composto por 9 componentes. Isso é importante, tá? O Copom é composto por 9 componentes. Na próxima videoaula, só para dar o tempo aqui, eu vou apresentar para vocês as reuniões e o que são discutidas nessas reuniões, porque isso também é cobrado em prova. O prazo que há entre elas. Então, para terminar essa videoaula, só lembrando, a importância do Copom, controlar a inflação. Como que ele controla a inflação? Estabelecendo a política monetária e estabelecendo as taxas de juros. Que taxa de juros é essa, pessoal? A taxa Selic. A Selic é a mesa de operações. O Copom diz quanto será a taxa Selic e a mesa de operações faz de tudo para a negociação ficar ali por dentro. Mas quem estabelece a meta para a inflação? Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional diz quanto será a meta da inflação
manda para o Banco Central manda para o Copom faz análise com base na variação e diz que a meta para a taxa Selic é tanto. Essa meta da taxa Selic será mantida pela mesa de operações lá na Selic, beleza? Caso o Banco Central não consiga controlar a inflação, deve emitir uma carta aberta, assinada pelo presidente do Banco Central ao ministro da Economia. Beleza? Já voltamos, galera.